Episódio 61, a gente está continuando o capítulo de Marcos, versos 13 a 16, e eu acho muito simbólico que logo depois de Jesus exaltar a importância do relacionamento entre homem e mulher, acontece essa situação com as crianças, que são o fruto do relacionamento entre homens e mulheres, fruto do relacionamento do casamento. E eu acho muito bonita a forma como Jesus se aproxima dessas crianças, porque naquela época, naquele contexto, as crianças não eram levadas em consideração. Por isso a gente vê os discípulos enxotando as crianças e repreendendo aquelas crianças, porque elas não eram importantes para os discípulos naquele contexto. Jesus tinha coisas mais importantes para fazer com os adultos. E Jesus não se deixa, obviamente, levar por essa ideia e ele acolhe aquelas crianças. E mais uma vez ele repete um ensinamento que ele já havia dado antes sobre essa questão na discussão anterior de quem era o maior no reino dos céus. E Jesus então traz aí a figura de uma criança. E aqui Jesus acolhe essas crianças e cuida dessas crianças e usa essas crianças como exemplo daquelas pessoas que de fato recebem o reino. E por que ele faz isso? Bom, se a gente olha para uma criança, a gente vê que o instinto de autopreservação de uma criança é bem baixo, né? A criança, ela não se preocupa muito com ela mesma. Ela mete o dedo na tomada, por exemplo, ela bate com a cabeça nos lugares, ela não tem medo, ela é bem despojada nesse sentido de colocar a sua vida em risco muitas vezes. É claro que Jesus aqui não está falando para que nós sejamos inconsequentes na nossa vida, mas ele traz esse ponto do porquê que as crianças são assim. As crianças são assim porque elas não têm muita noção do perigo, mas também porque elas têm pessoas na vida delas que vão cuidar delas. Essas crianças confiam nos seus pais e elas sabem que se elas se machucarem, os pais vão logo lá acudi-las e cuidar delas, e dar abraço, e dar beijinho. E elas têm essa garantia do amor em relação aos seus pais, pelo menos na maioria das famílias. E é isso, essa imagem que Jesus então está trazendo aqui pra gente, essa confiança de uma criança no seu pai. Mais uma vez, ele está falando não para a gente ser inconsequente, mas ele entende que nós não temos a noção real de todo o perigo e que muitas vezes a gente se coloca em situações desnecessárias por teimosia, por desobediência e também por ignorância, por falta de informação. Mas se a gente sempre confiar que temos um Deus no céu que está sempre disposto a nos acolher e não a nos condenar, como a gente já viu nos episódios anteriores, então a gente pode descansar e confiar completamente em Deus. É isso que Jesus está trazendo aqui. É a confiança de uma criança que tem que ser transportada na nossa vida. Que a gente possa observar as crianças ao nosso redor e aprender com elas. Aprender com elas a ser como elas e também ajudar essas crianças a cada vez mais confiarem, não só em nós como seus cuidadores, mas principalmente em Deus, porque nós somos sempre sujeitos a falhas, mas Deus nunca falha e Ele está sempre disposto a nos abraçar e a nos acolher.